Quero que você prepare o seu coração. Deus tem mais para nós nesta noite. Abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, verso 19. Deus tem nos levantado nesse tempo. E o tema da nossa mensagem dessa noite é qual é a imagem que nós temos refletido ao mundo? Qual é a mensagem que as nossas vidas têm mandado ao mundo? Nós vamos trabalhar uma colocação a respeito de duas pessoas na palavra. Olha o que o texto diz. Nós vamos ler o verso de número 19 e o verso de número 21, que diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 5, de Romanos, ele vem com uma contextualização muito autoexplicativa. Ele faz essa colocação a respeito daquilo que nós herdamos através de Adão. E ele também traz essa colocação bem precisa daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo em Cristo, daqueles que entregaram, daqueles que decidiram viver para o Senhor. Então, o que esse texto vai trazer ao nosso entendimento? Que por meio de um, o pecado veio, o pecado foi gerado, e a consequência desse pecado é tudo aquilo que nós temos visto acontecendo nesses dias. É toda a consequência. Quando Paulo vai escrever nessa mesma carta, no capítulo de número 3, ele vai trazer a nossa compreensão, a nossa real condição, querido. E o que nos preocupa nesse tempo é que o homem, mesmo sendo despertado através da palavra, muitos de nós, às vezes, não estamos nos comprometendo em mandarmos uma mensagem para o mundo com as nossas vidas. Temos falado durante toda essa semana sobre essa realidade de refletirmos a imagem de Cristo ao mundo. Mas a vida, ela vai nos dar duas possibilidades e duas oportunidades. A primeira é: você pode transmitir para o mundo uma mensagem e espelhar para o mundo a realidade daquilo que Adão gerou no Éden. E você também tem a oportunidade de espelhar, refletir, anunciar para o mundo aquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E essa mensagem é o que fica para nós. Por quê, queridos? A natureza humana corrompida, ela vai nos levar a pensar, sentir, agir, escolher, tomar decisões que nos leva à queda, à ruína nesse tempo. E Deus, ele tem despertado o nosso coração acerca disso, porque o que nós queremos nesse tempo, querido, é ver a mensagem de Cristo sendo ecoada para este mundo. Sabe, é um inconformismo com a realidade do que nós estamos vivendo. É entendermos quem de fato nós somos em Cristo e usarmos tudo aquilo que o reino de Deus tem nos capacitado e nos empoderado para esse tempo. Na verdade, o mundo hoje, ele tenta nos distrair para roubar dos nossos corações, para tirar do nosso entendimento
a realidade daquilo que nós podemos viver em Cristo. E às vezes nós nos conformamos com aquilo que foi gerado por Adão no Éden. Às vezes nós nos contentamos com aquilo que Adão gerou no Éden com a sua ação, com a sua atitude. E nos esquecemos, abandonamos totalmente aquilo que Cristo nos deu a condição de viver novamente através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Após o pecado de Adão, o homem se tornou moralmente arruinado. Arruinado a que ponto? Os nossos corações se perderam. Eu quero pedir que coloque ali para mim. Olha que Gálatas capítulo de número 5, verso de número 19, vai dizer a respeito daquilo que nós herdamos quando o pecado entrou no mundo. Ora, as obras da carne são manifestas. Põe para mim a versão NTLH, por favor. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição, o egoísta, a desunião, as divisões, verso 21, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão ou não herdarão o reino de Deus. E o que nós temos visto nesse dia é o mundo vivendo todas essas colocações que o apóstolo Paulo compreendeu há muitos anos atrás. Que o apóstolo Paulo via acontecendo há muitos anos atrás, e o seu coração foi despertado. Mas, querido, não pasme não. Parece que tudo isso se tornou algo mais visível ou fluente nos nossos dias. Mas não, querido. Desde quando o pecado entrou no mundo, essas coisas passaram a acontecer. Desde quando o pecado entrou no mundo, o homem se desviou de Deus. O homem se distanciou do seu Criador. E todo homem que anda distante de Deus está tendenciado a se entregar às paixões da carne. Mas eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor porque nesse tempo, como de geração em geração, Deus nos deu a oportunidade de sermos entendedores e vivermos através da palavra tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele tem para revelar a cada um de nós. E há um problema, querido, há um problema que nós precisamos compreender nesse tempo. Hoje pela manhã estávamos aqui e algo que tocou o nosso coração foi tratarmos a respeito de como a verdade de Deus, ela nos confronta. Eu tenho algo para te dizer. Todas as vezes que somos dominados pela obra da carne, a verdade de Deus, ela não vai apenas nos confrontar, ela vai nos ofender, querido. Ela vai nos ofender, porque a realidade da natureza de Deus, quando se encontra com a realidade do homem pecador, ela nos confronta e nos ofende, porque quando a verdade de Deus vem aos nossos corações, ela vem para nos destinar à eternidade. E lembre-se, para acessarmos, para termos acesso ao reino, precisamos nos desviar de todas as obras da carne. É por isso que a natureza de Deus, a verdade da natureza de Deus, ela vai nos confrontar e vai revelar quem nós somos e o quanto nós precisamos mudar e sermos transformados nesse tempo.
Você lembra do profeta Isaías? Ele diz, o texto, Isaías, capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E qual foi a primeira percepção que Isaías teve após ter essa grande visão? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Depois Isaías faz a colocação acerca do que o povo estava vivendo. Sabe por quê? Esse sentimento dominou e tomou o coração de Isaías, querido. Foi porque Isaías teve um encontro com a verdade de Deus. E porque Deus tem nos confrontado nesse tempo com a sua verdade. É porque Ele quer trazer sobre a terra mais daquilo que nós acabamos de viver e desfrutar neste lugar. Deus quer trazer um grande avivamento. É por isso que, logo após o homem pecar e se distanciar, já entrou em ação um plano de resgate para trazer o homem de volta ao plano original. Ah, querido, para pensar. A Bíblia diz para nós nesse tempo que Ele traz a nós a paz que excede a todo entendimento humano. Porque essa paz é a paz que Adão desfrutava no Éden. Foi a paz que Adão abriu mão no dia em que ele decidiu fazer algo a qual Deus disse que ele não deveria fazer. Foi dessa paz que Adão decidiu abrir mão. E às vezes eu paro para pensar como deveria ser em meio às tardes no jardim, quando Deus vinha para se encontrar com Adão. Você já parou para pensar? Em nenhum momento a Bíblia vai nos mostrar Adão se ajoelhando e se rendendo ao Senhor. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Adão levantava as suas mãos e começava a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Sabe por quê, querido? Tudo aquilo que Adão fazia era uma adoração a Deus de uma forma natural. Quando Adão dava nome aos animais, ele adorava o Senhor. Quando Adão cuidava daquele lugar, ele adorava o Senhor, porque ele foi colocado ali para aquele propósito e para aquele objetivo. E havia um prazer em Deus, em todos os dias se relacionar com Adão. Só que Adão abriu mão, querido. Adão abriu mão de tudo isso. Adão abriu mão daquela presença gloriosa que o visitava todas as tardes. Às vezes eu paro para pensar como o coração de Adão se sentiu quando ele foi expulso do jardim e as portas se fecharam. Eu fico imaginando nos primeiros dias, Adão se lembrando de como eram os momentos de encontro, como eram os momentos onde Deus vinha sobre aquele ambiente e a presença gloriosa do Senhor estava ali. Mas o primeiro Adão abriu mão de tudo isso e trouxe a nós a consequência da decisão que ele tomou. E deixou para nós esse legado. A ponto do apóstolo Paulo descrever aos romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora todos estão distantes do Senhor. O homem andava distante. Mas no capítulo de número 5, Paulo traz ao nosso entendimento a preciosidade do que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário, querido. E uma das coisas que o mundo tem feito nesses dias é roubar de nós a clareza e o valor que o sacrifício de Cristo tem sobre as nossas vidas. É a preciosidade do que é viver para Cristo, querido. Sabe por quê? O mundo está em caos.
O mundo está vivendo dias de caos. O mundo só não entrou em um grande colapso ainda porque a igreja do Senhor está aqui. E o pecado só há de dominar. O pecado só reinará num ambiente onde homens refletirem apenas a consequência de Adão e não entenderem o valor do sacrifício de Cristo. Querido, sabe por quê? Existe uma porção, existe uma unção, existe um poder que há de ser liberado para todos aqueles que compreendem a preciosidade do sacrifício de Cristo. Mas como nós declaramos aqui hoje pela manhã, o Evangelho, ele nos confronta. Ou melhor, o Evangelho, ele nos desafia, querido. Sabe por quê? Porque viver a realidade ou a consequência daquilo que Adão deixou é satisfazer os nossos prazeres e as nossas vontades humanas. Espelhar a imagem daquilo que Adão deixou para nós é satisfazer os nossos corações com tudo aquilo que nós lemos aqui, que está registrado lá em Gálatas, capítulo de número 5. Mas viver a realidade do que Cristo fez para cada um de nós é muito mais do que subir nesse altar e confrontar alguém com uma palavra. É ser confrontado quando nos encontramos com Ele no secreto. É ser confrontado pela realidade do que Ele tem para fazer em nossas vidas. E nesse tempo Deus tem se manifestado e se revelado a nós, querido. E a realidade é, os nossos dias no secreto tem sido algo que tem nos levado a compreender ainda mais o que Deus tem para as nossas vidas, mas acerca da nossa natureza humana não tem sido tão satisfatório, porque às vezes criamos uma percepção ou colocamos na nossa mente que com o decorrer do tempo os nossos momentos com Deus se tornará mais confortável porque estamos nos tornando ainda mais íntimos. Não. Deus quer muito mais da nossa geração do que o que Ele exigiu de nós do passado, querido. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais. É por isso que as nossas orações desses dias é: Senhor, sabemos que é desafiador, mas continue nos confrontando no secreto. Porque cada vez que melhoramos, cada vez que avançamos, cada vez que nos despimos do velho homem, estamos trazendo a realidade daquilo que Deus tem para manifestar na terra nesses dias. É isso, querido. E Deus tem nos confrontado ainda mais do que nós fomos confrontados no passado, querido. Esses dias da nossa célula nós estávamos compartilhando como foi desafiador para nós os confrontos dos primeiros dias. E se tem algo que nós carregamos conosco, é entender o quanto o confronto de Deus, o desafio de Deus, vai nos fazer chorar, vai nos fazer morrer dia após dia. Essa é a realidade, querido. Eu sei o que é levantar às 5:30 da manhã e orar dentro da casa do cachorro, Wilder. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é. Na minha adolescência, eu já falei isso aqui várias vezes, a minha casa era muito pequena. E hoje em dia a Carol até reclama comigo às vezes. Eu procuro ser quieto, mas se tem algo que eu sou expressivo é nos meus momentos de intimidade com Deus.
Então lá em casa a oração no quarto não flui muito, ainda mais se a Carol estiver dormindo. Então, o meu lugar de secreto lá em casa é na sala. Eu me lembro que lá em casa não dava para ser assim. E às vezes Deus tem uns jeitos malucos de mostrar o plano dele para a gente. A gente tinha um cachorro lá em casa e a gente gostava muito daquele cachorro. E a condição melhorou um pouquinho. Sabe o que eu fiz? Eu construí uma casa para o cachorro. Mas logo em seguida o cachorro morreu. E aí, irmãos, eu não ia acordar o meu pai, eu não ia acordar os meus irmãos orando igual um doido, bem cedo. Sabe o que eu fazia, querido? Eu ia para dentro da casa do cachorro. E eu já era grandinho, né? E só cabia eu encurvado ali dentro da casa do cachorro. Eu me lembro que dentro da casa do cachorro, muitas das vezes, eu orava para Deus me melhorar, mas Deus me confrontava. Eu me lembro, irmãos, dos dias de confronto intenso de Deus. Aonde eu ainda não tinha total entendimento para onde Deus iria me levar, mas eu só falava para Deus, Deus, eu tenho que abrir mão de muita coisa para viver o que eu tenho aprendido na Tua palavra e eu não estou entendendo nada. Eu só peço ao Senhor, me faça entender que vai valer a pena. Irmãos, já disse isso aqui uma vez. Só Deus sabe quantas das vezes nós íamos para o secreto, cantando uma canção. Senhor, o mundo todos os dias nos chama. O mundo todos os dias tenta nos atrair, Senhor. Mas eu assumi um compromisso contigo. Só Deus sabe quantas noites, eu já disse isso aqui, sem entender, sem ter uma total compreensão. Eu abria a minha Bíblia e eu falava, Senhor, os meus dons e os meus talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Eu não vejo razão no meu viver. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Nós sabemos o que é ser confrontado por Deus do secreto. Nós sabemos, querido, o que é chorar. Chorar porque o pecado estava à nossa porta. Mas nós decidimos viver para Deus. Decidimos viver para Deus. Deus tem nos levantado. Deus nos deu um coração inconformado. Um coração desejoso de ver. Não apenas viver sozinho, mas ver toda uma geração se levantando inconformado nesses dias. Sabe, querido, nesses dias, as minhas experiências com Deus no secreto têm sido assim. As nossas orações têm sido para que Deus levante uma geração inconformada. Sabe por quê, querido? O mundo está tentando nos distrair de novo. O mundo tem tentado roubar de nós essa percepção daquilo que nós conquistamos em Cristo, daquilo que a igreja conquistou em Cristo. E aí, queridos, quando nós olhamos para a corrupção, o mundo tenta falar para nós, isso é normal. Isso é normal. Mas eu decidi assumir um compromisso com o Senhor. Eu falei, Senhor, nem que eu seja um beija-flor sozinho tentando apagar um incêndio, eu não vou andar de acordo com o sistema desse mundo. Porque o sacrifício de Cristo me leva a entender que agora eu estou nele. E por estar nele, agora eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo, querido. Irmãos. É precioso demais viver para o Senhor. É precioso demais viver para o Senhor. E quando nós
olhamos para uma geração, olhamos para jovens se rendendo no altar, trazendo a nossa bandeira. A nossa oração continua sendo: Senhor, levante neste lugar uma geração inconformada, uma geração que não vai transmitir ou espelhar para o mundo a consequência daquilo que Adão nos gerou como consequência para cada um de nós, mas levanta neste lugar uma geração que vai espelhar neste mundo aquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. É por isso, irmãos, é por isso que esses são os dias de nos posicionarmos em oração com o pé na porta. Irmãos, nos levantarmos em oração com o pé na porta. Não dá mais para nos conformarmos com este mundo. É como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você lembra do que está declarando lá, se eu não me engano, 1 João? Nós somos de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo, querido. Maior é o que está em nós, maior é aquilo que o segundo Adão fez por cada um de nós. É bem mais precioso, é bem mais valioso, porque tudo aquilo que o primeiro Adão fez conduziu o homem a passos largos para o inferno. Mas o que Cristo fez por cada um de nós é uma obra que vai impactar a terra. É uma obra que não permite com que o mundo entre em colapso. É aquilo que vai fazer o homem que outrora andava a passos largos agora por o inferno ter uma metanoia e agora ser destinado ao lugar que Cristo declarou para os seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Nós ansiamos por este lugar, querido. Nós ansiamos por nos encontrar com Ele. É por isso que o nosso coração é inconformado com aquilo que Ele fez, aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Queridos, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar nessa noite. O que nós temos visto nesses dias é um sistema corrupto. A nossa política está corrupta. A nossa saúde está corrompida. Todos os meios sociais que podem trazer recursos para a sociedade está corrompido, querido. E sabe o que o mundo tem tentado implantar no nosso coração? Isso é normal. É normal no inferno. É normal para o inferno. Mas para a igreja do Senhor isso não é normal. Sabe por quê, querido? A igreja está aqui na terra para estabelecer a realidade do reino de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo diz a respeito do reino de Deus aqui na terra? Ele veio para trazer justiça, paz e alegria. Por isso nós não vamos nos vender. Nós não iremos nos vender. Porque um dia nós nos entregamos. E aquilo, querido, não se preocupe se você for cancelado. Porque quem já foi aceito por Cristo não está preocupado com o cancelamento do mundo. É isso, irmãos. Precisamos entender que mais do que nunca, a igreja a partir de hoje vai se posicionar no lugar de ataque e sairmos desse lugar de defesa. E sabe aonde você vai começar a atacar? Quando você dobrar os seus joelhos e for clamar ao Senhor. Comece permitindo para que Deus te ataque.
Deus te confronte. Porque quando a realidade daquilo que Cristo tem para nós começar a fluir através da sua vida, irmãos, se prepara. Eu oro para que nós possamos viver dias onde o nosso entendimento vai estar tão firmado em Deus, irmãos, que quando nós abrirmos a porta da nossa casa para ir trabalhar, o inferno vai entrar em crise. O inferno vai entrar em crise. Os lugares aonde nós iremos andar vai entrar em crise, querido. Porque aonde há um homem de Deus, posicionado, centrado em Deus, não há lugar para as trevas. Quer uma prova disso? Quer uma prova disso? O apóstolo Paulo estava hospedado na casa de uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia vai dizer que ele e Silas saíam para adorar ao Senhor. E em todos os dias, quando eles passavam por um certo lugar, uma menina estava possuída de um espírito de adivinhação. E todos os dias, quando eles passavam por ela, sabe o que os demônios que estavam nela declaravam? Ali vai 2 servos do Deus Altíssimo. Ali vai verdadeiros homens de Deus. Vocês lembram? Quando o apóstolo Paulo estava lá em Éfeso, está registrado lá em Atos de número 19. Uma galerinha sem compromisso com Deus, contagiada por aquilo que estava acontecendo, decidiu também fazer a mesma coisa. E sabe o que aconteceu? Quando se manifestou um demônio no meio deles, eles tentaram se posicionar. Aquele demônio deu um sacode naqueles jovens. E sabe o que ele disse? Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês, quem são? Quando estamos cheios da glória de Deus e fundamentados naquilo que Deus tem, querido, o inferno vai te conhecer. E por onde você passar, irmãos, por onde você passar, haverá libertação, porque o que flui sobre a sua vida é o resultado daquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Irmãos, e é disso que nós tomamos posse. Por isso que andamos por esse mundo com o coração inconformado. E eu oro, irmãos, eu oro para que se levante políticos no meio da igreja. Eu oro, irmãos. Eu oro. Uma vez eu perguntei para Deus se Deus me queria nisso, porque eu sou meio doido, irmãos. Vivo quieto na minha, mas não dá. Eu perguntei, a gente chegou a conversar, né? Eu falei, Senhor, será que o Senhor me quer nisso? Deus falou para mim, não é não. Falei, glória a Deus, porque acho que se eu me envolvesse eu ia morrer rápido, irmãos. Alguém ia caçar um jeito de... Porque, irmãos, hoje é normal as pessoas falar que para as coisas acontecerem tem que se corromper. Irmãos, eu fui discipulado nisso aqui. Isso aqui me mostra, sabe o quê? Quando homens decidiram não se corromper, eles colocaram seus joelhos no chão. Deus se manifestou no céu. Então para com esse negócio de que todo mundo está fazendo, a gente tem que fazer também. Para com esse negócio de que todo mundo está indo, a igreja tem que ir também. Para com esse negócio de que todo mundo está se corrompendo, temos que nos corromper também. Você quer refletir o que para o mundo? A imagem do Adão que pecou e nos sentenciou ao inferno? Ou a imagem de um Cristo que se entregou na cruz do Calvário em nosso favor e confrontou este mundo com a verdade da palavra do Pai e gerou mudança e transformação por onde passou? Chega, irmãos. Ou refletimos a glória de Deus, ou nos deparamos
ou nos deparamos com aquilo que Adão deixou como consequência para cada um de nós. E Deus vai encher o nosso coração da sua glória, porque Ele vai levantar uma geração com o coração inconformado.